Graças ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, galerinha, tudo bom? Bom dia. Galerinha, hoje eu vou falar um negócio bacana. A respeito de umas letras aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Só vou mostrar, vamos orar, né? Daí depois eu explico pra vocês o que é isso aqui. Olha, galerinha. O Pai, nosso Pai querido, nosso Pai amado, graças te damos pelo Deus verdadeiro, Deus genuíno, Deus de amor, de bondade, de igualdade, de longanimidade, Deus de poder, de prodígio, de milagre. Graças te damos, Senhor. Pai, te suplicamos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo, ó Deus. Vem com a graça do teu Santo Espírito, Senhor. Ilumina-nos, Senhor. Vem com um vento impetuoso, com uma brisa suave, Senhor. Vem, Senhor. Entra dentro dos nossos corações. Que sejas tu aqui, Senhor, falando para nós, Senhor. E nada de nós, sejas tu somente, Deus, falando aqui aquilo que tu quer escrever na tábua do nosso coração, Senhor. Aquilo que tu quer plantar no nosso coração, Deus. Seja somente tu, Deus. Vem com a graça do teu Santo Espírito, Senhor. E dessas palavras, Senhor, tu faça vida, Deus. Tu faça vida. Que as palavras tenham vida, Senhor. E promovam vida, Senhor. E esse fogo do Espírito Santo se espalhe, Senhor. Promovendo a vida, Senhor. Graças te damos, Senhor. Amém. Então, galera, eu vou falar a respeito disso aqui, ó. O que você já acha que é isso aqui? Isso aqui é... De novo não. De novo não, né? DNA. De novo não. Tá, tem a galera que chama isso aqui, ó, né? Isso aqui, ó, né? Tem a galera que entende isso aqui, né? Então, isso aqui é uma célula, né? Uma célula, enfim, nosso organismo é todo composto de célula, né? Organismo humano, enfim, todos os seres aí, né? Mamíferos, plantas, vegetais, todos têm sua célula aí. Isso aqui é uma célula do ser humano, né? Aqui está o núcleo, que é o centro dela lá, ó, onde acontece, enfim, digamos o computador de bordo dela, né? O gerenciador dela lá, enfim, onde ela controla todo o organismo da célula. E dentro do núcleo temos isso aqui, ó, cromossomos. Né? Temos alguns cromossomos dentro do núcleo. Esse aqui é um deles, ó, tá vendo? E o cromossomo é composto de como se fosse um novelo mesmo, ó. Você pegar no microscópio e ver dentro do cromossomo, você vai ver isso aqui, ó. Enfim, isso aqui é o DNA, né? E isso aqui é uma ligação de pares, ó. Pares, né? Enfim. Por que eu tô mostrando isso aqui, galera? Isso aqui é que gerencia o desenvolvimento da célula, que vai condizer com o desenvolvimento do nosso corpo, né? Enfim, como o nosso corpo é constituído de apenas células, né? Tudo células, milhares de células, trilhões de células, né? Então, cada célula vai obedecer o DNA, né? É o gerenciamento dele, do núcleo aqui, ó. E, né? Tudo o código que a gente vai, como a gente vai ser, né? Enfim, fisicamente, tá tudo aqui, ó, né? Então, galera, esse é o DNA. E pra que serve isso? Tipo assim, tá ligado que a célula do seu olho é o DNA que vai falar, ó, célula do olho, você vai fazer isso, isso aqui, ó, entendeu? Desse jeito, daquele jeito, daquele jeito. Célula do coração, DNA que fala, célula do coração, ó, você tá no coração? Então você vai ser assim, vai fazer aquilo, aquilo. Ela que realmente organiza, entendeu? E querendo ou não, o nosso organismo é um universo, sabe? Ó, pra ser mais preciso, galerinha, ó, tenho dado aqui, ó. Tá. Nosso corpo, né? Nosso organismo são constituídos de 38 trilhões de células, aproximadamente, né? Ou seja, tem 38 trilhões disso aqui, ó. Entendeu? Como é que não ia organizar isso? Imagina, acho que se o planeta aí não tem lista de habitante, realmente, né? Talvez não seja tão organizado como um organismo como o nosso, que tudo funciona certinho, né? Tipo, só pra você dar só para ilustrar um pouquinho. Quando uma célula se rebela, fala, não quero seguir essa galera não vou seguir DNA coisa nenhuma, eu vou seguir eu mesmo. Sabe o que acontece? É o câncer. Essa célula começa a se multiplicar desordenadamente, conforme a mutação que ocorreu no DNA. Começa a se multiplicar desordenadamente e faz com que crie um câncer. Muitas pessoas morrem por causa de um câncer.
Caso, de repente, de uma célula, um grupo de células ali que se rebelaram, ou seja, sofreram uma mutação no seu código genético e não foram conforme o organismo, né? A regra do organismo. Esse é um câncer, entendeu? Galerinha, mas... Perdão, galerinha. Garganta também. Mas sabe quantas histórias a respeito disso? Sabe por que eu chamei de... Isso aqui, ó. De novo, não? Porque é justamente o DNA que faz com que... Por exemplo, eu seja diferente de você, de todo mundo, assim. Seja diferente, entendeu? Por exemplo, meu pai é diferente de mim, e você é diferente do meu filho, né? Meu filho vai ser diferente de mim, enfim. Todo mundo é diferente, você não vê ninguém igual. Ninguém idêntico, né? Ninguém idêntico. Até mesmo, ó, tipo assim, o feijão tem célula e tem DNA também. Se eu te falar que todo feijão que já surgiu nesse planeta, de maneira natural, tá? De maneira natural. E vai, enfim, até o fim desse planeta aqui, sei lá, até nem todo feijão, você não encontra um feijão idêntico, tá? Por causa disso aqui, ó, DNA. De novo, não. Ele, tipo assim, na multiplicação, sim, na reprodução, ele faz com que não tenha dois organismos idênticos. Interessante, né? Só uma fábrica de fabricação em série, lá tudo igualzinho, ó. Então, você fabricar um carro de cada tipo assim, difícil seria, né? O criador consegue. Por causa disso aqui, ó, DNA, né? Ele vai se diferenciando, né? Sabe, galerinha, e o mais interessante, você sabia? Toda a humanidade aqui, ó, sabendo que isso aqui, ó, é que determina como vamos ser, entendeu? Como vamos ser. Você sabia que toda a humanidade, pegar qualquer pessoa aí, ó, pega eu, tipo assim, pode pegar você aqui, um cara lá na Austrália, na Rússia, entendeu? Enfim, Angola, enfim, tudo no lugar do Brasil. Você sabe qual a diferença do seu DNA para ele? Qualquer um. A diferença é 0,1%. Ou seja, o DNA do seu DNA, entendeu? O seu DNA é 99,9. 99 idêntico. Aqui, ó. Idêntico. É 99,9 idêntico a qualquer pessoa. Enfim, peguei essa reportagem aqui, um trecho de reportagem do jornal da USP, né? No jornal.usp.br/ciências/genômica, ciência que rompe fronteiras e desafia os cientistas. Eu vou ler a notícia para vocês aqui, ó. As diferenças entre um organismo e outro se dá pela maneira como os nucleotídeos se distribuem ao longo da molécula de DNA. Cada indivíduo tem uma sequência que difere significativamente de espécie para espécie, e até mesmo dentro de uma espécie, já que os seres humanos são 99,9 idênticos, geneticamente falando, entendeu? Uma pequena variação de 0,1% que faz cada um ser único. Poxa, teria que ter, cara, poxa, uma diferencinha aí, uma mínima diferencinha para cada um ser diferente, porque senão tudo ia ser igual, né? Mas pensa. Ó, tá, voltando na semana, aquele vídeo lá. Se eu te falar que dentro de um saco de farinha, você pegar um grão, outro grão aleatório ali, colocar no microscópio, a diferença deles, eu garanto, vai ser muito maior, sabe? Colocar no microscópio o grão do lado ali, ó. A diferença dele vai ser muito maior que 0,1%. Pode ter certeza. 0,1% é muito pequeno. Pra você ver, somos tudo farinha do mesmo, tipo assim. Farinha do mesmo saco é muito diferente ainda, são muito igual, galerinha. Muito igual mesmo. Se é isso aqui que determina como biologicamente somos, Tá, mais uma curiosidade aqui, ó. Assim,
a galera que descobriu isso aqui, galera, é a galera do projeto Genoma Humano. Olha lá. O projeto Genoma Humano, concluído em 2001, revelou que nosso material genético tem mais de 3 bilhões de pares de bases, olha, tá ligado? Aqui, ó, isso aqui é pares de base, ó, tá vendo? Um par aqui, ó, uma união de dois pontos aqui, ó, 3 bilhões disso aqui, ó. Oh, perdão, aqui, ó, esse aqui é um par de base, ó, 3 bilhões disso aqui, tá ligado? 3 bilhões. Para termos uma ideia do seu tamanho, ó, 1 milímetro, tá ligado? Aquele risquinho da régua lá, 1 milímetro de DNA contém aproximadamente 3 milhões de pares de base, entendeu? 3 milhões, 1 milímetro, tantinho assim, 3 milhões desse negocinho aqui, ó, né? Ó, isso significa que dentro de cada uma de nossas células temos em torno de 2 metros de DNA, entendeu? Tipo assim, dentro dessa célula aqui, ó, dentro dessa célula, né? Dentro dela aqui tem 2 metros de DNA. Ó, se for possível esticar todo o material genético presente em um ser adulto, que tem cerca de 38 trilhões de células, nós teríamos mais de 76 bilhões de quilômetros de DNA. Isso que ele tá falando aqui, galera, é assim, ó. Tá ligado? O DNA aqui, ó. Ele tá tudo enrolado aqui nesse cromossomo aqui, entendeu? Tudo um novelo assim, entendeu? Mas ele é fininho, sabe? Se você pegar e esticar ele, esse DNA, tipo assim, pegar todos os pedaços e esticar ele, o comprimento dele, de uma célula, é 2 metros, tá ligado? Uma célula aqui, ó. Se você esticar o DNA assim, dá 2 metros, entendeu? Assim, como nós temos 38 trilhões de células, se emendar tudo assim, ó, todos os DNA do nosso organismo aqui, ó, todos os fiozinhos de DNA aqui, né? Cada célula tem 2 metros, 38 trilhões de células vezes 2 metros, nós teríamos 76 bilhões de quilômetros de DNA. Só para ter uma noção, quilômetros, viu? Só para ter uma noção que distância é, ó. Essa extensão é equivalente a quase 20 mil vezes a distância entre a Terra e a Lua. Tipo assim, galera, o homem já foi quantas vezes pra Lua já? Não foi 20 mil vezes, não. Ó, já pensou sair 20 mil vezes pra Lua? Né? Imagina. É longe, é longe. Se você pegar todos esses fiozinhos de DNA aqui, ó, esticar, dá pra você ir 20 mil vezes pra Lua. Rapaz. Magnitude do Criador, né? Magnitude, pô. O cara é magnífico. Pensou? Dentro de nosso organismo aqui, fazer algo assim tão grandioso, pô. Tá. Vamos para a palavra então, né? Temos que falar de Deus, né? Vamos para a palavra. Vou lá em Gênesis 1:9. Perdão, Gênesis capítulo 2, de 1 a 9, tá? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador tinha feito. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas um fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente.
E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, galera, aqui fala que viemos do pó. Do pó. Você vê a magnitude do Senhor. Fazer do pó, da terra. Esse algo tão complexo assim, tão minucioso, enfim, né? Que capacidade, que poder. Mas viemos do pó, viemos de um só, né? Talvez assim, a semelhança de tanta semelhança no DNA, né? Por mais que ele tente todo tempo, né, ser diferente. Imagina quanta gente passou aqui nessa terra. Enfim, conforme foi multiplicando, ia se diferenciando mesmo, ia tornando cada vez mais diferente, né? A diferença nossa é 0,1%. Mistério, pô. Como é que pode? Mas vamos lá. Vou ler aqui, ó. Assim, são vários trechos aqui, por isso eu vou ler no papel aqui, imprimir, porque senão a Bíblia ia demorar muito. Eu localizar lá, né? Enfim. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Pois todos são um em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Tem um carinha assim, falando aí nos ouvidos da gente, né? Que nem aqueles desenhos, tem um do lado aqui e outro do outro aqui, né? Um bom e um ruim. E o ruim sempre fica falando, não, você é melhor que aquele cara lá. Você é melhor, você é bem melhor. Não dá trela pra ele não. Ah, vamos fazer uma panelinha aqui, ó. Né? Nós somos melhor. Vamos ficar nós aqui, né? Deixa ele pra lá. Ah, aquele cara, rapaz, o cabelo dele, a roupa dele. Ah, tá descalado. Ah, vamos fazer bullying, aquele cara lá, né? Muito diferente, que é esquisito, que cara. Ah, vamos fazer bullying com ele, vamos, né? Vamos zoar com ele. Esse carinha fica falando. Assim, ó. Pois em Deus não há parcialidade. Romanos 2:11. Pois em Deus não há parcialidade. Vamos lá, Provérbios, capítulo 22, versículo 2. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. O Senhor é o Criador de ambos. Galerinha, tá ligado aquele carinha que tá comendo lixo lá? Agora aqui é mais ou menos esse horário aí, enfim. Agora não tomou café, tá comendo lixo lá. Procurando alguma coisa no lixo para comer. Pensa nesse carinha. Pensa num carinha que tá lá no prédio de vidro lá, tá ligado? Lá no altão lá, ar-condicionado, mesona de vidro. Pensa nesse carinha aí. Qual a diferença deles? Como é que é? O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Pois em Deus não há parcialidade. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Perante aquele carinha, elas são diferentes, mas perante Cristo Jesus é a mesma coisa. Farinha do mesmo saco. Somos tudo um só. Somos tudo pecador. A verdade é essa. Não tem ninguém melhor que ninguém, não. Pó do pó. Viemos do pó e vamos voltar a ser pó. Pura realidade, galera. É ilusão achar que você é melhor que o outro, porque você tem isso, tem aquilo, sabe daquilo, não é? Ilusão. Esse carinha fica falando besteira. Se eu te falar que o cara que tá lá em cima, lá, ó, pode ser que ele venha também comer lixo. E que o cara que tá comendo lixo, pode ser que venha lá em cima lá. Pode acontecer, não pode?
Já aconteceu muitas vezes isso. Às vezes a pessoa não se atenta, mas acontece. Vamos lá. Lucas, capítulos 10, de 27 e 28. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu conhecimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Quer vida? Então, faz a regra. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Olha quem está falando. Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Entendeu? A Deus todos não são igual. Não viemos do pó? Todos nós viemos do pó. Não teve o mesmo sopro aqui, ó? Tudo igual. Caímos com Adão, somos todos pecadores. Somos descendentes de Adão, né? Levítico, capítulo 19, versículo 15. Não cometam injustiça, nem julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Esse negócio de julgar aí é que... Você sabe quem é que fica falando essas coisas aí, né? Ah, que caralho, sem noção. Ó, isso mesmo que fica falando, inimigo. Vai lá, Atos dos Apóstolos 17, versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente, estabelecido os lugares exatos em que deveriam habitar. De um só, de Adão, ele fez todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. 1 Timóteo, capítulo 5, 21. Eu exorto solenemente diante de Deus de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo. Estamos tudo igual, sem parcialidade. Não tem que ter um favorito aí, ó. Estamos tudo igual, galerinha. Tudo farinha do mesmo saco, tudo pecador. Tiago, capítulo 2, versículo 3 a 4. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica aí, em pé ali, ó. Ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamento com critérios errados? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Romanos 3, capítulo 3, 23, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Segundo a carne, né? Estamos destituídos. Ah, se não fosse a graça, que seríamos de nós? Como poderemos ter vida e vida em abundância sem a graça? Se somos todos destituídos com Adão da glória de Deus.
Poxa. Ei, Jesus, valeu. Valeu. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Valeu, Jesus. A graça. Através desse ato dele veio a graça. Entende? Tiago, capítulo 2, versículo 9. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Algo sério, né? Se estiverem tratando os outros com parcialidade, ou seja, aquele cara é melhor, esse aqui é pior, entendeu? Classificar assim, ó. Você vai pra lá, você vai pra lá, porque enfim, aqui é os bons, aqui lá é os ruins, né? Nós somos bons, vocês são ruins. Como é que vai ser? Estarão cometendo pecado, serão condenados pela lei como transgressores. Tiago, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá, Colossenses, capítulo 3, 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incursivo, bárbaro, cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo, está em todos. Cristo é tudo, está em todos. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. É bom, né? Ser tratado com gentileza, é bom. Cordialidade, né? É bom. Então, vamos espalhar isso, galerinha. Depende se eu tratar a pessoa bem, daí a pessoa trata a pessoa bem, e aquela pessoa que ela trata bem, ela me trata bem, é legal. Não é nada mal, não, é legal. Mas se eu trato aquele cara mal, aquele cara trata outro cara mal, e ele me trata mal, não é legal, não. Mas vamos lá. Galerinha, assim, ó, você viu que ele falou que em Cristo Jesus somos todos iguais? Porque Cristo nos fez iguais, perante ele somos todos iguais. Temos todos o mesmo valor perante Cristo. Porém, tem um carinha aqui, ó, soprando, falando que um é melhor que o outro e tal, né? E você viu que temos que ser iguais. Não podemos tratar as pessoas com parcialidade, falando que um é melhor que o outro, pior que o outro, entende? Né? Mas aí, galerinha, lugar de Cristo, na igreja não é lugar de Cristo? Como é que tem tanta igreja aí falando que, pá, aquele cara faz errado, aquele cara faz certo, aquele cara não serve pra nada, não. Não é. Tanta igreja falando isso, diversas denominações, enfim, onde está vendo uma divisão. Palavra divisão. Sabe a origem da palavra divisão? Você sabe. Por quê? Tá, vou ler aqui, ó. Vamos ler lá, então. Deixa eu ver. Textinho bacana. Só um instante, galerinha. Tá, Atos 10, de 1 a 48. Atos 10, de 1 a 48. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército da chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele. Ele disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus, Agora, envie mensageiros a Jope
e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo, o anjo que lhe falava se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de explicar tudo, mandou que fosse a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, né? Mais ou menos isso aqui, né? Contendo todo tipo de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. Entendeu? Tudo quanto tipo de animal tinha aqui, ó, né? Aqui. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levanta-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil, ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Oh, glória a Deus! Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido de roupas resplandecentes, que disse:
Cornélio, a sua oração foi ouvida, as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê, recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Sobre os gentios também foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Forte, né, galera? Olha. Tá. Mas vamos aqui, ó. Galerinha, por que então galera, né? Muitos em nome de Jesus Cristo são divididos? Se é por Jesus que somos todos iguais, Jesus manda seu Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo que são? Vamos ver aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Galerinha, o exemplo, ao exemplo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Valeu, galerinha. Deus abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, Criador de tudo, Senhor. Tu és o grande Todo-Poderoso, sua magnitude alcança, poxa, o universo inteiro, Senhor. Mostrar-te para nós, Senhor, nessa genética, Senhor, o quanto Tu és esplendoroso, Tu és grandioso, Senhor. Sendo que há algo em nós que pode ir para a Lua 20 mil vezes. Poxa, Deus, Tu é grandioso. Nossa, como é a tecnologia, hein? Ixi, Tu és o Todo-Poderoso mesmo. Quem somos nós? Pó do pó. Por que queremos ser melhor que os outros? Somos pó do pó, todos iguais. Sem mérito nenhum, Senhor. Toda a glória é Tua, Deus. Toda a glória é Tua. Obrigado, Deus. Revelar tão mistérios tão lindos, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Oh, Deus. Pai, nós Te pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Manda Teu Espírito Santo, Senhor. Tira as travas dos nossos olhos, Senhor. Tira. Para. Deixa que a gente deixe de ouvir esse zum, zum, zum aqui. Para. Pelo amor de Deus, manda Teu Espírito Santo. Não deixa esse cara ficar. Não deixa a gente ficar ouvindo. Livra-nos de cair em tentação, Senhor. Livra-nos de cair em tentação. Queremos olhar para Ti, Senhor. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Queremos ser retos, justos, Senhor. Pela graça do Espírito Santo. Só com a graça do Espírito Santo podemos ser isso. Por isso envia Teu Espírito Santo sobre nós, Deus. Tenha misericórdia, Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Pai. Sozinho não podemos fazer nada, Deus. Somos nada. Somos carne, pecadores. Mas, se temos Tu, Tu estás em nós, Deus. A Tua graça nos reveste, Senhor, de amor, paz, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Só contigo, Senhor. Só com a graça do Espírito Santo, Senhor. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre todos estes, Senhor, dessa nação. Quem está vendo esse vídeo, todos aqueles que estão próximos, venham com o fogo do Teu Santo Espírito sobre essa nação, sobre esse planeta. Tu és o Deus Todo-Poderoso, nós suplicamos a Ti, Deus. Venha, Senhor, quebrar esses corações endurecidos. Venha implantar o amor, a semente do amor no nosso coração, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, Deus. Amém. Valeu, galerinha. Deus abençoe todo mundo. Todo mundo. Valeu. Com Deus.